O som da chuva contra uma janela tem algo de curioso. Ela cai sem pressa. Não tenta convencer ninguém de sua importância. Não acelera para provar que está trabalhando. Ainda assim, ao longo do tempo, molda pedras, alimenta rios e transforma paisagens inteiras. Os hábitos financeiros se parecem muito mais com a chuva do que a maioria das pessoas imagina. Porque a condição financeira de alguém raramente é construída por grandes acontecimentos. Ela costuma ser construída por pequenas repetições, por gestos quase invisíveis, por pensamentos que se tornam padrões, por padrões que se tornam comportamentos e por comportamentos que silenciosamente se tornam destino. Napoleon Hill observou isso durante décadas. Ao estudar pessoas que construíram riqueza, ele percebeu algo que muitos ignoravam. A diferença não estava apenas na quantidade de conhecimento, nem apenas nas oportunidades, nem mesmo apenas no talento. A diferença estava naquilo que cada pessoa alimentava diariamente. Porque toda vida é um jardim, e todo jardim cresce na direção daquilo que recebe atenção. O problema é que muitas pessoas acreditam estar buscando prosperidade enquanto continuam alimentando hábitos que produzem exatamente o contrário. É como alguém que planta sementes de escassez todas as manhãs e espera colher abundância alguns meses depois. A terra não funciona assim. O tempo também não. A vida responde ao que é repetido, não ao que é desejado. Talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque é confortável acreditar que a estagnação financeira vem apenas de fatores externos, da economia, da sorte, das circunstâncias, dos outros. Mas existe uma pergunta silenciosa que raramente é feita. Quais hábitos estão sendo alimentados todos os dias? Porque um hábito não precisa parecer destrutivo para causar destruição. Muitos dos hábitos que mantêm uma pessoa financeiramente parada parecem completamente inocentes. Alguns até parecem normais, aceitos, compartilhados pela maioria e justamente por isso passam despercebidos. Um desses hábitos é o consumo constante de distração, não apenas entretenimento, distração. Existe uma diferença importante. O entretenimento pode descansar a mente. A distração permanente impede que a mente pense. E uma mente que nunca pensa profundamente dificilmente constrói riqueza. Hill acreditava que o pensamento organizado era uma das maiores fontes de poder econômico. Mas observe quantas pessoas passam anos inteiros reagindo ao mundo sem nunca reservar alguns minutos para refletir sobre sua própria direção. Elas acompanham notícias, comentários, opiniões, discussões, vídeos, alertas, tendências, mas raramente acompanham seus próprios pensamentos. E então algo curioso acontece. O tempo passa, muito tempo, e a vida permanece parecida. Porque uma mente ocupada não é necessariamente uma mente produtiva. Uma mente barulhenta não é necessariamente uma mente criativa. E uma mente constantemente distraída dificilmente percebe oportunidades quando elas aparecem. As oportunidades costumam falar baixo. O ruído fala alto. É por isso que tantas pessoas escutam um e perdem as outras. Outro hábito silencioso é a dependência da aprovação. Talvez este seja um dos mais caros de todos, não financeiramente apenas, mas existencialmente. Muitas decisões econômicas são tomadas para impressionar pessoas que não estão pagando as contas. Parece estranho quando dito dessa forma, mas acontece todos os dias. Carros, roupas, objetos, assinaturas, luxos prematuros, tudo comprado para sustentar uma imagem. E imagens têm uma característica peculiar. Precisam ser alimentadas constantemente, como uma fogueira que nunca se satisfaz. Quanto mais se alimenta, mais ela exige. Hill observou que indivíduos realmente prósperos geralmente desenvolviam independência mental.
Não porque ignoravam os outros, mas porque não permitiam que os outros definissem suas escolhas. Eles compreendiam algo simples. O dinheiro cresce melhor em ambientes silenciosos do que em ambientes de exibição. Uma semente não floresce porque foi anunciada. Ela floresce porque foi cuidada, em silêncio, durante tempo suficiente. Existe ainda um hábito mais sutil, talvez o mais invisível de todos. O hábito de adiar, não grandes decisões, pequenas decisões, aquelas que parecem insignificantes, ler mais tarde, planejar depois, organizar amanhã, começar na próxima semana, economizar quando sobrar, aprender quando houver tempo. E assim os dias seguem. Depois os meses, depois os anos. O curioso é que ninguém percebe o peso desse hábito enquanto ele está acontecendo. Porque o adiamento não produz dor imediata. Ele produz consequências lentas, como a erosão de uma margem de rio, quase imperceptível, até que um dia a paisagem inteira mudou. Hill escrevia frequentemente sobre decisão, não porque decisões criam riqueza instantaneamente, mas porque a indecisão cria pobreza progressiva. A pessoa que demora demais para agir costuma perder algo muito mais valioso que dinheiro. Perde tempo. E o tempo possui uma característica que nenhum investimento consegue reproduzir. Quando ele parte, não retorna. Essa é uma verdade simples, mas profunda. Cada hábito alimentado hoje está negociando com o seu futuro. Cada pensamento repetido está moldando uma versão futura de você. Cada pequena ação está depositando algo em uma conta invisível chamada destino. E aqui chegamos ao ponto central desta reflexão. A estagnação financeira raramente é resultado da falta de potencial. Na maioria das vezes, ela é resultado da alimentação contínua de hábitos que trabalham contra aquilo que se deseja construir. Essa é a verdade que muitas pessoas passam anos tentando evitar, porque é mais fácil procurar respostas extraordinárias. Mas quase sempre a transformação começa em algo comum, algo pequeno, algo repetido, algo aparentemente sem importância. O rio não se torna profundo em um único dia. A árvore não produz frutos na semana seguinte ao plantio. A prosperidade também não surge em um momento dramático. Ela cresce lentamente, silenciosamente, quase invisivelmente. Até que um dia, o invisível se torna impossível de ignorar. E talvez seja justamente por isso que os hábitos importam tanto. Porque eles estão construindo alguma coisa neste exato momento. A pergunta não é se estão construindo. A pergunta é o quê? E a resposta para essa pergunta começa muito antes da conta bancária. Começa naquilo que você alimenta quando ninguém está olhando. No silêncio, onde toda a verdadeira riqueza nasce primeiro. Há algo estranho na maneira como o tempo trabalha. Quando somos jovens, acreditamos que as mudanças importantes chegarão como tempestades, um grande acontecimento, uma oportunidade extraordinária, uma decisão monumental, algo tão evidente que não poderá ser ignorado. Mas os anos ensinam outra coisa. As transformações mais profundas costumam acontecer como as estações, sem anúncio, sem espetáculo, sem que ninguém perceba exatamente quando começaram. A riqueza segue esse mesmo princípio, e a estagnação também. Poucas pessoas acordam em uma manhã específica e descobrem que se tornaram financeiramente limitadas. Isso normalmente acontece aos poucos, como uma embarcação que se afasta da rota a apenas alguns graus. No início, a diferença parece insignificante. Depois de muitos quilômetros, ela se torna gigantesca. Napoleon Hill observou repetidamente um padrão entre aqueles que permaneciam presos às mesmas circunstâncias por longos períodos. Eles não estavam apenas repetindo comportamentos. Estavam repetindo pensamentos.
E isso faz toda a diferença, porque os hábitos visíveis são apenas a superfície. A verdadeira raiz está naquilo que acontece dentro da mente. Existe um hábito mental particularmente perigoso. O hábito de acreditar que a situação atual define as possibilidades futuras. Parece razoável, parece lógico, mas raramente é verdadeiro. Uma árvore pequena não revela o tamanho que terá. Uma semente não demonstra a floresta que carrega dentro de si. Ainda assim, muitas pessoas observam sua realidade presente e a tratam como uma sentença permanente. Ganham pouco hoje, então acreditam que sempre ganharão pouco. Possuem recursos limitados hoje, então concluem que seus recursos sempre serão limitados. Encontram obstáculos hoje, então passam a enxergar obstáculos em toda direção. Hill dedicou grande parte de sua filosofia ao poder das crenças porque compreendia algo essencial. A mente trabalha como um jardineiro silencioso. Ela cultiva aquilo que aceita. Se uma ideia é repetida inúmeras vezes, ela cria raízes, e raízes invisíveis produzem frutos visíveis. Por isso, algumas pessoas vivem cercadas por oportunidades e ainda assim não as enxergam. Não porque as oportunidades estejam ausentes, mas porque suas crenças funcionam como filtros, e filtros determinam aquilo que percebemos. Imagine alguém caminhando por um campo ao amanhecer. A névoa cobre tudo. O horizonte existe, as árvores existem, os caminhos existem, mas não podem ser vistos claramente. As crenças limitantes funcionam dessa maneira. Não alteram a realidade, alteram a percepção da realidade. E quem não consegue perceber caminhos, dificilmente consegue percorrê-los. Outro hábito que alimenta a estagnação é a necessidade constante de resultados imediatos. Vivemos em uma época que recompensa a velocidade. Tudo parece acontecer rapidamente. Mensagens chegam em segundos. Informações atravessam continentes instantaneamente. Compras são concluídas em poucos cliques. Sem perceber, muitas pessoas começam a esperar que a prosperidade siga a mesma lógica. Mas ela não segue. A natureza nunca teve pressa. O solo não acelera uma colheita porque alguém está impaciente. O inverno não termina antes da hora. O rio não chega ao oceano por ansiedade. Existe um ritmo, e quem constrói riqueza precisa aprender a respeitá-lo. Hill observou que indivíduos verdadeiramente prósperos desenvolviam uma relação diferente com o tempo. Eles entendiam que resultados grandes costumam ser a consequência de ações pequenas realizadas por períodos longos. Essa compreensão gera tranquilidade, porque a pessoa deixa de exigir provas imediatas de que está avançando. Ela simplesmente continua. Continua aprendendo, continua economizando, continua investindo, continua melhorando, continua construindo. Mesmo quando os resultados ainda são discretos. Talvez essa seja uma das características mais raras da maturidade financeira. A capacidade de permanecer fiel ao processo antes que o processo produza recompensas visíveis. Poucos conseguem, porque a maioria abandona o campo poucos dias antes da colheita. Existe ainda outro hábito silencioso, um hábito tão comum que frequentemente é confundido com prudência. O hábito de esperar condições perfeitas, esperar o momento ideal, o conhecimento ideal, o cenário ideal, a confiança ideal. Mas a vida raramente oferece perfeição. O agricultor planta mesmo sabendo que não controla a chuva. O marinheiro parte mesmo sabendo que não controla os ventos. O empreendedor começa mesmo sabendo que não controla o mercado. Quem espera garantias absolutas frequentemente passa a vida inteira parado. Hill compreendeu isso profundamente. Ele observou que pessoas bem-sucedidas não eram aquelas que possuíam menos medo. Eram aquelas que aprendiam a caminhar apesar dele, porque a ação produz clareza.
A imobilidade produz dúvidas, e dúvidas alimentadas por muito tempo se transformam em prisão. Agora chegamos à verdade central desta reflexão. A maior parte da estagnação financeira não nasce da falta de capacidade, nasce da combinação silenciosa de 3 hábitos: pensar pequeno, exigir resultados imediatos, esperar condições perfeitas. Quando esses 3 hábitos trabalham juntos, criam uma espécie de corrente invisível. Não impede movimento completamente, mas reduz a velocidade, reduz a confiança, reduz a visão, ano após ano, até que a pessoa passa a acreditar que está presa por circunstâncias externas, quando na realidade está sendo limitada por padrões internos. Essa não é uma verdade confortável, mas é uma verdade libertadora. Porque aquilo que foi construído pode ser reconstruído, aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido, e aquilo que foi alimentado pode deixar de receber alimento. Os hábitos não desaparecem em um único dia, assim como uma árvore não cresce em uma única manhã. Mas toda mudança começa quando a atenção muda de direção, quando a pessoa para de alimentar aquilo que a enfraquece e começa a nutrir aquilo que a fortalece, aos poucos, sem espetáculo, sem ansiedade, como quem cuida de uma terra fértil sabendo que certas colheitas levam tempo, porque levam mesmo. E talvez essa seja a beleza do processo. A riqueza verdadeira não é construída correndo, ela é construída permanecendo, permanecendo firme quando os resultados ainda não chegaram, permanecendo disciplinado quando ninguém está observando, permanecendo comprometido quando seria mais fácil desistir. O tempo recompensa esse tipo de pessoa. Sempre recompensou. Porque o tempo possui um respeito silencioso por aquilo que é consistente. E consistência, muito mais do que talento, costuma ser a ponte entre a estagnação e a prosperidade. Talvez você já tenha vivido isso. Não uma lembrança específica, apenas uma sensação. A sensação de olhar para trás, depois de alguns anos, e perceber que uma fase inteira da vida passou sem que você notasse exatamente como aconteceu. Os dias pareciam comuns. As semanas pareciam normais. Nada extraordinário estava acontecendo. Mas, quando o tempo acumulou distância suficiente, ficou evidente que algo havia mudado. Muito. A vida financeira costuma seguir esse mesmo padrão. Ela raramente muda de forma dramática. Muda em silêncio. Muda nos detalhes. Muda nos pensamentos que escolhemos repetir. Muda nos hábitos que permitimos permanecer. E existe um hábito particularmente perigoso, porque não parece um hábito. Parece apenas uma maneira de pensar. É o hábito da reclamação constante, não daquela reclamação ocasional que todos experimentam em momentos difíceis, mas da reclamação transformada em identidade, da reclamação que se torna companhia diária, da reclamação que passa a interpretar tudo o que acontece. Napoleon Hill percebeu que pessoas bem-sucedidas e pessoas fracassadas enfrentavam problemas semelhantes em muitos momentos da vida. A diferença estava na maneira como esses problemas eram processados. Alguns observavam obstáculos e perguntavam: "O que isso está tentando me ensinar?" Outros observavam obstáculos e perguntavam: "Por que isso sempre acontece comigo?" As perguntas parecem parecidas, mas conduzem a destinos completamente diferentes, porque a mente trabalha respondendo às perguntas que recebe. Quando alguém passa anos alimentando pensamentos de impotência, a mente começa a procurar evidências que confirmem essa narrativa. E evidências sempre aparecem, da mesma forma que aparecem para quem procura oportunidades. O mundo é vasto o suficiente para confirmar quase qualquer crença. Por isso é tão importante observar aquilo que alimentamos internamente, não porque pensamentos mágicos criem riqueza, mas porque pensamentos recorrentes criam comportamentos, e comportamentos criam resultados. Existe também um hábito silencioso que Hill
observava frequentemente. O hábito de viver permanentemente orientado para o exterior. Muitas pessoas conhecem os erros dos governos, conhecem os erros das empresas, conhecem os erros dos mercados, conhecem os erros dos vizinhos, conhecem os erros dos familiares, mas raramente dedicam o mesmo nível de observação a si mesmas. É uma armadilha curiosa, porque olhar para fora é mais confortável. Olhar para dentro exige honestidade, e honestidade nem sempre é agradável. Observar os próprios hábitos exige reconhecer escolhas equivocadas, exige admitir desperdícios, exige perceber procrastinações, exige aceitar responsabilidades. Nem todos estão dispostos a isso, mas aqueles que estão costumam crescer, porque o crescimento começa exatamente onde termina a negação. Um agricultor não melhora sua colheita culpando o clima todos os dias. Em algum momento, ele precisa observar a própria terra, precisa examinar suas sementes, precisa analisar seus métodos, precisa identificar o que pode ser corrigido. A vida financeira funciona da mesma forma. Existe algo profundamente transformador em assumir responsabilidade, não culpa. Responsabilidade são coisas diferentes. A culpa paralisa, a responsabilidade movimenta. A culpa olha para trás, a responsabilidade olha para frente. A culpa pergunta quem errou. A responsabilidade pergunta o que pode ser feito agora. Hill compreendeu essa distinção e talvez por isso tenha insistido tantas vezes na importância da iniciativa pessoal. Porque ninguém pode construir prosperidade por outra pessoa. Conselhos ajudam, livros ajudam, mentores ajudam, experiências ajudam. Mas existe uma parte da jornada que pertence apenas ao indivíduo. E essa parte começa quando ele para de esperar que alguém resolva sua vida. Outro hábito que mantém muitas pessoas financeiramente estagnadas é o apego ao conforto imediato. Este hábito é particularmente traiçoeiro, porque não parece perigoso. Na verdade, parece agradável. E é justamente aí que reside seu poder. O conforto imediato sempre oferece uma recompensa rápida. Descansar mais um pouco, adiar mais um pouco, gastar mais um pouco, esperar mais um pouco, evitar o esforço mais um pouco. Cada escolha isolada parece pequena, inofensiva. Mas o tempo possui uma característica peculiar. Ele soma, ele acumula, ele registra. Assim como juros compostos acumulam riqueza, hábitos acumulam consequências. Todos os dias, sem interrupção, sem favoritismos, sem exceções. Pouco a pouco, até que anos depois uma pessoa descobre que não está colhendo aquilo que desejava. E, frequentemente, a razão não está em uma grande decisão errada, está em centenas de pequenas concessões feitas ao conforto momentâneo. Agora chegamos ao coração desta reflexão. Uma das maiores ilusões da vida financeira é acreditar que a estagnação acontece por falta de movimento. Na verdade, muitas pessoas estão constantemente ocupadas, fazendo coisas, resolvendo problemas, respondendo mensagens, cumprindo tarefas, correndo de um lado para outro. O problema não é a ausência de movimento, é a ausência de direção. Um barco sem rumo também se move, mas não chega onde deseja. Uma folha ao vento também percorre distâncias, mas não escolhe seu destino. A verdadeira questão nunca foi apenas agir. A verdadeira questão sempre foi agir de forma consciente. Hill compreendia que propósito e direção eram forças econômicas tão importantes quanto trabalho e conhecimento, porque direcionam energia. E energia direcionada produz resultados. Quando uma pessoa sabe para onde está indo, pequenas ações começam a adquirir significado. Pequenas economias ganham propósito, pequenos aprendizados ganham propósito, pequenos sacrifícios ganham propósito. Tudo passa a fazer parte da mesma construção, da mesma colheita,
da mesma jornada. E então, algo muda. Não necessariamente na conta bancária primeiro, mas na mente, na postura, na relação com o tempo, na maneira de enxergar possibilidades. E essa mudança interior costuma anteceder todas as outras, porque a prosperidade quase sempre nasce duas vezes. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro como visão, depois como realidade. Primeiro como semente, depois como fruto. Talvez seja por isso que tantas pessoas passam anos tentando mudar os resultados, sem mudar os hábitos que os produzem. Elas desejam frutos diferentes, mas continuam regando as mesmas raízes. E a vida, silenciosamente, continua respondendo da única maneira que sabe, entregando a colheita correspondente ao plantio, sempre, sem pressa, sem julgamento, sem ruído, como a própria natureza. Quanto mais se observa a natureza, mais difícil se torna acreditar em mudanças instantâneas. As montanhas não surgem de uma vez. Os rios não encontram o mar em um único dia. As árvores mais fortes não cresceram rapidamente. Tudo o que possui profundidade parece respeitar um certo ritmo. Um ritmo que o mundo moderno frequentemente tenta ignorar, mas que continua existindo, silencioso, imutável. Napoleon Hill compreendeu esse princípio ao estudar pessoas que construíram riqueza duradoura. Ele percebeu que a prosperidade raramente era consequência de um único acontecimento. Na maioria das vezes, ela era resultado de uma transformação gradual. Primeiro nos hábitos, depois nas decisões, depois nos resultados. E talvez seja justamente aqui que muitas pessoas se confundem, porque observam alguém bem-sucedido e enxergam apenas o fruto. Não enxergam as raízes, não enxergam os anos de preparação, não enxergam as escolhas repetidas quando ninguém estava olhando. Não enxergam os hábitos silenciosos que foram cultivados diariamente. Mas são essas raízes que sustentam tudo. Sempre foram, sempre serão. Ao longo desta reflexão, falamos sobre hábitos que mantêm tantas pessoas financeiramente estagnadas. A distração constante, a necessidade de aprovação, o adiamento, o pensamento limitado, a busca por resultados imediatos, a espera por condições perfeitas, a reclamação permanente, a fuga da responsabilidade, o apego ao conforto imediato. Todos eles possuem algo em comum. Nenhum parece perigoso no início. Nenhum anuncia suas consequências. Nenhum chega fazendo barulho. Eles apenas permanecem, dia após dia, ano após ano, consumindo energia, consumindo oportunidades, consumindo tempo, até que a distância entre aquilo que a pessoa deseja e aquilo que ela vive se torna cada vez maior. Mas existe uma notícia silenciosamente poderosa. O mesmo mecanismo que cria a estagnação pode criar prosperidade. A mesma repetição que enfraquece pode fortalecer. A mesma constância que destrói pode construir. Tudo depende daquilo que está sendo alimentado. Porque a mente funciona como um jardim, e a vida financeira também. Se ervas daninhas recebem atenção diária, elas crescem. Se sementes valiosas recebem atenção diária, elas crescem. A terra não discute. A terra responde. A vida também. Talvez por isso Hill tenha falado tantas vezes sobre propósito. Não apenas propósito financeiro, mas propósito mental. Porque uma pessoa sem direção frequentemente se torna refém das circunstâncias, enquanto uma pessoa com direção transforma até dificuldades em matéria-prima para crescimento. Isso não significa que o caminho se torna fácil, não significa ausência de erros, não significa ausência de fracassos. A vida continua trazendo desafios, continua trazendo incertezas, continua trazendo momentos difíceis. Mas existe uma diferença profunda entre alguém que enfrenta desafios enquanto constrói algo e alguém que enfrenta desafios enquanto permanece parado. A primeira pessoa avança,
A segunda apenas resiste, e o tempo recompensa o avanço, sempre, mesmo quando ele é pequeno, mesmo quando ele é lento, mesmo quando ninguém o percebe. Agora chegamos à verdade central, que talvez estivesse presente desde o início desta jornada. A riqueza não é apenas uma questão de dinheiro, ela nunca foi. O dinheiro é uma consequência, uma expressão, um reflexo. Antes dele, existe algo mais importante. Existe a capacidade de governar a própria atenção, a própria mente, os próprios hábitos. Porque quem não governa essas coisas, dificilmente governará recursos maiores quando eles chegarem. E quem aprende a governá-las já iniciou a construção da prosperidade antes mesmo de vê-la. Essa compreensão muda tudo, porque retira o foco do resultado distante e devolve a atenção para aquilo que pode ser feito hoje. Hoje, não amanhã, não quando as condições melhorarem, não quando houver mais confiança, não quando surgir a oportunidade perfeita. Hoje, na próxima decisão, no próximo pensamento, no próximo hábito. É aí que o futuro começa. Sempre começou. Talvez o maior erro seja acreditar que a prosperidade nasce em grandes momentos. Ela nasce em pequenos momentos repetidos. Momentos tão discretos que passam despercebidos. Uma escolha melhor, um gasto evitado, uma hora de aprendizado, uma decisão tomada, uma distração recusada, uma responsabilidade assumida. Nada impressionante isoladamente, mas extraordinário quando acumulado. Assim como gotas de água moldam rochas ao longo dos anos. Assim como sementes silenciosas produzem florestas. Assim como rios pacientes encontram o oceano. Existe algo profundamente tranquilizador nessa ideia, porque significa que ninguém precisa transformar toda a vida em um único dia. Ninguém precisa resolver tudo agora. Ninguém precisa correr, precisa apenas começar a alimentar aquilo que deseja ver crescer e parar de alimentar aquilo que deseja deixar para trás. Pouco a pouco, com consistência, com consciência, com paciência. Porque a paciência não é passividade. A paciência verdadeira é confiança no processo, é continuar plantando mesmo sem ver frutos imediatos. É continuar construindo mesmo sem aplausos. É continuar avançando mesmo sem garantias. Hill entendia isso. Os grandes construtores de riqueza entendiam isso. E talvez agora você também compreenda. O futuro raramente é decidido em momentos extraordinários. Ele é decidido nos hábitos aparentemente comuns que escolhemos repetir. Todos os dias, em silêncio. Quando ninguém está observando. E é exatamente aí que a estagnação termina e a prosperidade começa. Se esta reflexão trouxe valor para você, deixe seu comentário compartilhando qual hábito decidiu abandonar a partir de hoje. E se deseja continuar aprofundando os princípios de riqueza, disciplina mental e prosperidade inspirados na filosofia de Napoleon Hill, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Às vezes, uma única ideia compreendida profundamente vale mais do que centenas de ideias apenas ouvidas. Até o próximo vídeo.